Boa noite, Milito. Boa noite, Hulk. Parabéns pela classificação. Hulk, eu queria que você falasse um pouco sobre a dificuldade do jogo, né? Inclusive, você foi muito caçado em campo hoje, sobre o seu gol. E você saiu sentindo, preocupa para terça-feira? Boa noite a todos. Claro que a gente sabia, tínhamos a consciência da dificuldade que iríamos enfrentar aqui hoje contra a equipe do Vasco, jogando em casa, tendo o apoio de sua torcida. Mas o Milito, junto com a comissão dele, nos preparou muito bem para esse jogo. Treinamos bastante, né? Queríamos ter desfrutado um pouquinho mais do jogo, mas devido a algumas circunstâncias não estava favorável. O zagueiro do Vasco não deixava a gente dominar para jogar de frente, que é o que a gente gosta. Eu, o Paulinho ali, com o apoio dos jogadores que vêm sempre ali nos condição para fazer 1-2. E ele sabia do nosso ponto forte. Mas tivemos a infelicidade de sair perdendo no intervalo. Depois o Milito conversou bastante com a gente para que a gente tivesse mais bola, tivéssemos mais personalidade para jogar, mesmo com um pouco de dificuldade, né? Como a gente falou, a questão do clima, a questão do campo também. Mas no segundo tempo conseguimos ter o controle do jogo. Fui feliz com aquele gol ali. Acho que a gente trabalha bastante para chegar nesses jogos decisivos e procurar aproveitar essas oportunidades. E como o Milito falou, né, nosso grupo acho que é merecedor de chegar em mais uma final. Não é fácil. Olhar que daqui a 3 dias vamos ter um grande jogo contra o River, né? Em busca da glória eterna, e 3 dias antes ter uma decisão da Copa do Brasil que dá acesso a uma final. É muito difícil você oscilar e tentar ter o foco sempre nesses jogos, né? Como o Milito falou, no último jogo eu estava em casa assistindo o nosso time jogando lá contra o Fortaleza, e fez um grande jogo também. Então não é fácil, muitas viagens, muitos jogos, competições diferentes, e manter o mesmo ritmo, a mesma pegada, a mesma determinação. Então o Milito consegue gerir muito bem isso. E graças a Deus estamos muito fortes nas Copas, conseguimos acesso à final, que era o nosso objetivo, e agora não tem tempo para comemorar. Daqui a 3 dias temos um grande jogo e também em busca do nosso objetivo, que é se classificar para a final da Libertadores. Boa noite. Não. Opa, desculpa. Agora foi. Não, foi mais uma precaução ali, né? O campo estava bastante pesado e como ia ficar um jogo um pouco perigoso, de muito contra-ataque, e da última lesão que eu tive, acabei tomando uma pancada e insisti no jogo com um pouquinho de dor, de incômodo, e acaba compensando e lesionei. Então, para que isso não acontecesse, deu toque para o Milito ali, que de imediato já me substituiu, mas estou bem e estou preparado para o próximo jogo. Boa noite, Milito. Vinícius Andrade, da FM O Tempo. O Atlético pode chegar pela primeira vez à final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil na mesma temporada. Você está próximo de completar 50 jogos pelo Atlético. Você já tem a dimensão que, em pouco tempo, você já pode cravar seu nome na história do clube? Eu acho que é demasiado pronto para falar isso. Nós vamos jogo por jogo. Quando eu aceitei o desafio de venir aqui, eu estaba convencido de los jugadores que iba a entrenar, que iba a tener a disposición. Eso me dio mucho ánimo para tomar la decisión de venir. Después, por supuesto que todos los entrenadores, todos los jugadores, todos los equipos, sobre todo los equipos con aspiraciones, soñamos con jugar finales, con ganarlas, pero yo voy jogo a jogo. Hoy estoy muy feliz por la clasificación a la final, muy feliz por el esfuerzo de los jugadores, por la valentía y la personalidad de cómo jugaron la eliminatoria, los 180 minutos. Creo que hemos sido justos merecedores de posicionarnos para jugar la final, pero ahora, como Hulky faló, no se puede celebrar demasiado esto, porque tenemos otro objetivo muy grande, que es la Copa Libertadores, y eso también es un sueño muy grande para nosotros. Veremos qué acontece. Sabemos que no somos un team fuerte y sabemos que vamos a jugar contra un team fuerte. Veremos quién es el mejor en la eliminatoria, en los 180 minutos. Boa noite, Milito. Parabéns pela classificação, Hulk.
Igor Assunção, da Rádio 98 FM. Eu queria que você falasse, Hulk, sobre como controlar o mental em um jogo tão difícil. O Léo parece que estava te agarrando mais do que a sua esposa, né? Queria te levar para casa o tempo todo e o juiz não dava cartão amarelo. E quando surgiu uma única brecha, você conseguiu girar para já dominar batendo para o gol, né? Como que é dominar esse mental para ter essa clareza no lance como aquele e finalizar, não ficar tão nervoso e ansioso também? Cara, a gente tem... Primeiramente, temos grandes profissionais que trabalham a gente bastante para esses jogos, né? E o Léo sabe das nossas qualidades, do que a gente procura para estar numa melhor posição de definir ali, né? Que foi o que aconteceu na hora do gol. Infelizmente, eu não estava tendo tanta oportunidade assim porque eles não deixavam. Baixava, estavam sempre segurando, empurrando, fazendo falta. Que é natural, acho que quando a gente que é atacante pega um zagueiro que deixa a gente jogar, é fácil. Né? O Milito jogou, ele sabe, ele cobra muito isso dos nossos zagueiros também, porque quando você deixa o atacante dominar, virar de frente, aí fica tudo mais fácil para a gente, né? E o Léo, além de ser um grande ser humano, é um grande jogador também, né? Fez o trabalho dele, claro que acaba irritando ali um pouco, mas a gente deixa pro árbitro fazer o trabalho deles ali, né? Marcar a falta quando tem que marcar. E o mais importante é manter o foco para não desestabilizar a equipe, né? Por mais que tenha uma reclamação aqui ou outra, mas assim o foco é sempre o máximo possível para poder ajudar a equipe. E quando a gente tem uma oportunidade, como eu tive ali na do chute, fui feliz com a finalização, né? Antes do jogo mesmo, o meu scout já tinha trabalhado quais seriam as possibilidades de gol, a chance de gol minha para esse jogo, que seria aquela bola batida no alto na direita, um chute cruzado no chão, no lado esquerdo do goleiro, e eu fui feliz na primeira oportunidade que eu tive, bater como foi estudado e, graças a Deus, o gol aconteceu. Para o Milito, por favor. Guto Rabelo, Sport TV. Especialmente depois de perder o Bernard, uma tentativa que você tem usado é usar o Arana mais centralizado, como meia, usando o Rubens pela esquerda. Hoje eles puderam jogar, você repetiu essa maneira. Queria que você avaliasse o desempenho deles, o que você tem achado dessa forma de jogar e se é algo que você pretende repetir também. Nos debíamos controlar muy bien sus laterales, su lateral y su extremo, entonces teníamos que defender por derecha con Lianco y Scarpa, por izquierda con Arana y Rubens, porque ellos tienen un jugador muy determinante en el juego aéreo y en los cruzamientos como es Vegetti. Entonces necesitábamos de eso, necesitamos además por izquierda tener mucho ritmo e intensidad, que eso te lo da tanto Rubén como Arana. Rubén más por fuera y Arana como un interior para jugar por delante de Otavio y de Alan Franco, y muy cerca, muy perto de Hulk y de Pauli, ¿no? Para ver cómo ellos controlaban esa situación. Pero es una buena pareja de defensiva y también de ataque por el sector izquierdo, porque técnicamente son buenos, porque físicamente son buenos, porque defienden bien y también atacan bien, ¿no? Como aconteció, por ejemplo, con el gol de Guille Arana en partido en casa, jugando por dentro. Eso también tiene que ver la decisión con no poder contar con Mati Saracho, no poder contar con Bernard, con no poder contar con Daverson, por ejemplo. Ahora vamos a poder contar con Daverson para el siguiente juego. Veremos si es conveniente y cómo vamos a hacer la planificación para jugar con River. Pero esa posibilidad de Rubens Arana por izquierda, eu la veo necesaria y eu la veo muy productiva para el equipo. Thiago Maia do Podfute, pergunta para o Hulk. Hulk, você é um ídolo da torcida, um líder dentro de campo e também fora de campo. E vai empilhando gols decisivos mais uma vez hoje, garantindo aí a classificação do Atlético. Qual que é o sentimento do Hulk, pensando aí Copa do Brasil, Copa Libertadores, conquistar, escravar de vez sendo o maior da história do Galo? Cara, o sentimento é de conquista, né? Acho que todos estão envolvidos
nesse momento, tendo a possibilidade, acho que pela primeira vez na história, estar na final da Copa do Brasil e da Libertadores, vai ser histórico e mais histórico ainda se a gente conseguir ganhar, né? Se for da vontade de Deus, vamos sim realizar esse sonho. Como o Milito falou, ele mencionou aqui na primeira resposta dele sobre a questão do nosso grupo. É um grupo muito unido, um grupo muito bom, então fazer parte desse grupo para mim é muito especial. Além de grandes jogadores, grandes seres humanos, que todo mundo se respeita. A gente sempre fala ali, às vezes a gente discute dentro de campo, mas é sempre em prol do melhor para o time. E o mais importante é que está todo mundo com o mesmo objetivo, todo mundo se respeita bastante. O Milito sabe o quanto que a gente respeita ele aqui, a gente respeita muito o comando, existe muito isso de hierarquia aqui. E, cara, enquanto eu puder estar fazendo história aqui junto com meus companheiros, eu sempre falo que títulos para a vida inteira. Então, desde que eu cheguei aqui no Galo, ganhei alguns títulos importantes e estamos tendo a oportunidade de escrever mais uma linda história. Que Deus nos abençoe, que o Milito possa escrever uma grande história aqui no clube. É um cara que trabalha bastante, é um cara que é um grande ser humano e merece sim ter o nome cravado aqui na história do clube. E quem sabe com essas duas conquistas, se for da vontade de Deus, se a gente merecer, no final do ano a gente vai estar comemorando. Boa noite, tudo bem? Hulk, Milito, parabéns pela classificação. Tá aí, Hulk e Gabriel Milito falando em entrevista coletiva. Sabe o que eu fiquei pensando aqui? Sobre essa última pergunta feita ao Hulk, né? O repórter perguntou a ele ali de ser talvez o maior jogador da história do Atlético. Isso tem um peso gigantesco, né? O Atlético de tantos grandes jogadores, de Reinaldo, de Toninho Cerezo, né? De João Leite, de Ronaldinho Gaúcho, exatamente. De ser o maior jogador da história, né? O que eu sei é que, para mim, desde que o Hulk chegou ao Brasil, ele é o melhor jogador do país. Se você pegar a média dos 4 anos, é difícil alguém ter jogado mais que ele. Não teve um jogador melhor do que o Hulk desde que ele chegou aqui, um jogador mais decisivo, que mantém o nível por mais tempo, com regularidade, sendo importante sempre em jogos de caráter decisivo como esse de hoje. Ele é um cara que criou um impacto que eu já imaginava que ele fosse ter, mas que talvez não imaginasse que fosse ter por tanto tempo, né? Porque, afinal de contas, o Hulk tem 38 anos, né? E faz tudo isso aí que a gente vê ao longo... Não, exemplar, impressionante. Exemplar, né? Cuida muito da sua saúde, cuida muito do seu corpo e está demonstrando tudo isso que a gente está vendo aí. Tem muito de amor à profissão, amor ao futebol. Respeito, né? Você está pagando esse preço ainda. Isso significa uma quantidade... Esse físico do Hulk só se consegue com privações em outras partes da vida. Claro. Para você se dedicar quase que exclusivamente ao jogo. E a essa altura, com tantos títulos, tantas conquistas, financeiramente não precisa nem falar, uma pessoa resolvida graças ao seu trabalho e ao seu talento, né? Isso é uma demonstração de um espírito competitivo, de ser um animal competitivo mesmo, né? De estar querendo ganhar mais e mais. É muito exemplar, assim. Quer números? Olha só, a Cássio Feller manda aqui para mim, olha só. São 7 títulos pelo Atlético, ele participou de 215 jogos, são 198 como titular. São 114 gols e 41 assistências, ou seja, 155 participações em gols. Quantos jogos? Em 215 jogos. Nossa. Uma participação em gols a cada 113 minutos. Ou seja, como se ele tivesse participado de gol em quase 70% dos jogos. É isso aí. São números incríveis, né? Uma regularidade absurda. Não existe um profissional desse nível, e às vezes as pessoas têm que entender, para os jovens, seja para o setor que você quiser, sem renúncia. E, ao mesmo tempo, sem renúncia é o quê? Você abre mão de algumas coisas, né? Em algum momento que ele poderia estar descansando, dormindo, ele está treinando. O corpo dele, o nosso corpo, ele é uma máquina e a cabeça, ela acompanha. Então, tudo que a gente pratica, que a gente exercita, ele vai ter algum retorno, independente da área que você for. Se for professor, se for lixeiro, se for qualquer coisa. Então, o nosso corpo, ele demora... mas o Hulk Cara, se ele não treina esse tanto, não trabalha esse tanto que ele trabalha, naturalmente o tempo teria passado muito mais para ele do que agora. Cristiano Ronaldo não é o Cristiano Ronaldo somente de viver, entre aspas, né, o que muitos querem viver, para poder escrever história com números absurdos. O Hulk tem 7 títulos e pode chegar a 9, porque vale lembrar que o Atlético ainda está em disputa de 3 competições, no Brasileiro não vai ser campeão, mas pode ser campeão tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores. É isso. Parece frase de autoajuda, mas uma vez eu ouvi.
gente que lida com preparação de jogador. Mas sempre a autoajuda é sempre válida, é verdade. A grande dificuldade, por vezes, é você ter a capacidade de adiar a recompensa. Porque o futebol te dá o dinheiro, te dá a fama, te dá um monte de possibilidades. Só que enquanto você adia essa recompensa de usar todas essas portas que se abrem para continuar dedicando todas as suas horas do seu dia ao jogo, é o que vai te mantendo na elite. É por aí. Fala, massa atleticana! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal. Como sempre, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Atlético Mineiro. Rapaziada, muita festa, muita alegria, né? Mesmo a gente sabendo que o Atlético não jogou tão bem, mas isso são os jogos de Copa, rapaziada. A gente precisa de efetividade. Então, o segundo tempo do Atlético, a gente amassou, né, o Vasco. O primeiro tempo que a gente falou realmente não foi tão bom. Segundo tempo a gente veio para cima do Vasco. Conseguimos ter praticamente a maior parte do segundo tempo de controle do Atlético e a gente foi recompensado com um golaço do Hulk. O que falar do Hulk, cara? A grande verdade é o que a mídia está dizendo. Hulk é o melhor jogador na atualidade atuando no Brasil. É o melhor jogador. Rapaziada, mas, cara, ele tá com 38 anos. Irmão, tá com 38 anos e tá com aspecto melhor que o meu e tenho 32. Fala, rapaziada. É claro que a idade vai chegando, fica um pouco mais difícil, né, pro jogador. Mas o que acontece? Um jogador igual o Hulk, o tempo passa, mas parece que passa um pouco mais devagar para ele. Assim, o cara ter uma condição física igual o Hulk tem, ele abre mão de muitas coisas. Então ele deve ter uma alimentação bem regrada, a parte física de treinamento também bem regrado. O Alex chegou a um momento comparar o Hulk com o Cristiano Ronaldo. Claro que o Cristiano Ronaldo, vamos falar a verdade, né? Ele é um jogador bem maior, né, que o Hulk. Mas se assemelha ele já tem uma idade um pouco mais avançada e o seu físico, meu irmão, acompanhar o jogo todo, meu irmão, e tem bala na agulha para correr, meu. Você vê, o Galo não viajou, não jogou contra o Fortaleza, mas o Hulk, ele não gosta de ficar de fora. O Hulk não gosta de ficar de fora de jogo nenhum. Normalmente, o time misto, o Hulk está em campo. Na grande maioria das vezes, o Hulk está sempre em campo, mano. Só se ele estiver lesionado, senão ele quer jogar, ele quer estar jogando, é fominha. Então, assim, não é qualquer jogador que chega com os 38 anos com a disposição que o Hulk tem, cara, para jogar, não. Mano. A grande realidade é essa. Então, já entra numa discussão que o Hulk deveria estar na seleção brasileira. Deveria estar no time do Dorival Júnior. E agora, rapaziada? A grande verdade, rapaziada, é que o time a seleção brasileira tem muito estrelinha, né? Teve 2 jogos, venceu. Mas, sinceramente, para 2 seleções bem fracas, eu acho que o Brasil não fez mais do que sua obrigação. E sem ficar puxando o saco, rapaziada. A grande realidade é que o Hulk sim teria um espaço na seleção brasileira e ia ajudar muito, tanto com a sua parte física, com força de vontade, com a experiência que ele tem. A experiência. Então, assim, o Hulk foi muito marcado hoje. O zagueiro deles, que sempre foi muito criticado, o Léo Pelé, pegou no pé dele o tempo todo, só que não conseguiu impedir que ele fizesse aquele chute, marcasse esse grande golaço. Vamos ser sinceros, o jogo se encaminhava para os pênaltis, mas o Galo, no segundo tempo, dominou o Vasco, é a grande realidade.
E, cara, eu sei que a parte de jogos, a gente botar Deus no negócio, mas assim, Deus fez justiça, né, rapaziada? A gente estava bem melhor, né? O jogo na arena, né? O jogo na arena era pra gente ter feito pelo menos mais um golzinho. Pelo menos 3-1, em média, era para ter sido o placar, porque o Galo jogou bem melhor do que o Vasco, né? O Vasco fez até um jogo razoável, mas a gente poderia, pelos ataques, pela ofensividade que o Galo teve em casa, né, na arena, seria até justo, né? Até alguns comentaristas aí na seleção de Sport TV chegou a falar, o Roger, por exemplo, seria mais justo um 3-1 no placar da arena. Já traria uma gordura um pouquinho melhor para esse jogo da volta. Então, acredito eu que Deus fez justiça em o Galo conseguir, né, com essa proeza do Hulk, já nos 36 para os 37 minutos, fazer aquele golaço, meu irmão, de fora da área. E cara, não tem o que dizer, golaço, irmão, golaço. E o Hulk vem sim caminhando, né, para ser um dos maiores, se não o maior jogador da história do Atlético Mineiro. Algumas temporadas, eu acho que a história do Hulk tem sido muito bonita. E agora, se esse ano a gente conseguir, cara, com a ajuda do Hulk, eu acho também que, como vai passar mais um tempinho, até semana que vem, aí a decisão vai ser lá, né? A decisão da semifinal vai ser na Argentina, mas aí, então, com esse tempo, vai voltando o pessoal também do departamento médico. Então, tem tudo para a gente se apresentar muito bem nesse jogo. E contra o River, né? Mas fato é, com certeza, o Galo ganhando a Libertadores, talvez ganhando a Copa do Brasil também, ou até ganhando um ou outro, claro que a Libertadores é muito maior. O Hulk já coloca seu nome como o melhor e um jogador mais que fez mais diferença na história do Galo. Deixe nos comentários como que vai essa caminhada do Hulk para se bater o martelo e falar que ele é o melhor jogador da história do Atlético Mineiro. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.